Eita, boa noite. Quase que não entro. Vamos aí. Começando hoje, quarta-feira. Então vamos começar aqui a nossa Pocket Life. Então, boa noite. Olá aí para todos que estão começando a entrar. Então, oi Rosane, tudo bom? Outra Vilma entrou, boa noite. Então, aí a gente tá dando continuidade, né, às Pocket Lives, que são lives, é um novo projeto da Formule, que são lives mais curtas, mais diretas, objetivas, né, até pela rotina mais intensa aí do dia a dia, mas mantendo sempre a qualidade nas informações, trazendo aí esclarecimentos de forma mais clara, né, objetiva, direta e aplicável, de forma que seja bem aplicada aí por todos. Meu nome é Luciana, sou farmacêutica, Luciana Liberato, farmacêutica magistral da Formule, e hoje, né, vamos aí falar de um assunto bem interessante, que eu sou, assim, bastante entusiasta desse tema, porque realmente, quando a gente fala, né, qual é o órgão mais importante do nosso corpo, então às vezes a gente fica pensando em outro órgão que está mais acima do nosso corpo e não pensa no órgão que na realidade está lá embaixo e que comanda todo o nosso corpo, que é o intestino. Então, por isso que a saúde do nosso corpo começa no intestino, é o órgão mais importante do nosso corpo, e a gente vai ver por que essa saúde intestinal é tão importante, né? Em todos os aspectos mesmo da nossa saúde. Tanto gerando saúde, mas também podendo gerar doença. Então, como é que a gente pode... Vamos começar, né, perguntando de forma bem clara para todo mundo. Antes de mais nada, né? Então, você acha o que é que vocês acham que a saúde intestinal está relacionada, assim, quando você fala intestino, geralmente normalmente pensamos em quê, né? Em constipação, diarreia, mas, ou às vezes, muitos flatos, que são os puns, mas nem sempre, quer dizer, não é só isso. O intestino vai muito além disso. Então, muitas vezes, uma distensão abdominal, empachamento, gases, sobrepeso, refluxo, então dermatites, acne, ansiedade e depressão, enxaqueca, fadiga e problemas imunológicos, né, que a gente viu isso bem claro aí na pandemia, alguns tipos de anemia, candidíase, infecção urinária de repetição, doenças respiratórias, então doenças inflamatórias de uma maneira geral, principalmente as inflamatórias crônicas, síndrome metabólica. Então, tem muita coisa está relacionado ao intestino, ao desequilíbrio intestinal, né? A falta da saúde intestinal, assim como a saúde intestinal vai gerar realmente a saúde do nosso corpo. Então, como é que a gente pode estar percebendo de repente, né? O que é que se você tem algum amigo aí que sente algo, que tem essa sensação no corpo, muitas vezes de difícil diagnóstico, é difícil às vezes diagnosticar, porque a pessoa sente, mas a origem está ali, mas não foi de repente diagnosticada ou descoberta. Então manda essa live aí para o pessoal, ainda dá tempo, né, para assistir. E aí já mandou, então vamos lá, vamos começar. A microbiota intestinal. Então, o que é que vem a ser microbiota intestinal? Então, a microbiota intestinal, antigamente conhecida por todo mundo, ainda hoje, né, conhecida como flora intestinal. A microbiota intestinal, ela é exatamente um conjunto, né, de aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos vivos, que inclui aí bactérias, vírus, fungos, e que eles vivem no interior do nosso trato gastrointestinal. Tudo certo, né? Que aí forma, então, essa microbiota. Existe uma denominação chamada de microbioma, que às vezes é muito confundido até pelos profissionais de saúde. Então, microbiota
é o conjunto de micro-organismos. E microbioma é exatamente a parte genética desses micro-organismos, que forma o que chama de genoma, né, daquele grupo. Então, o que é o material genético desses micro-organismos. Pronto, isso é o microbioma. E a nossa microbiota, essas bactérias, né, então esses micro-organismos vivos, ela é determinada muitas vezes no início da nossa vida, ao nascermos, na nossa primeira infância. Então, e além disso, ela difere, cada pessoa tem uma microbiota diferente da outra. Então, por isso que ela varia muito de acordo com o quê? De acordo com o estilo de vida da pessoa, né? As boas escolhas ou más escolhas alimentares, exercício. Então, existem várias. O estilo de vida é fundamental para o desenvolvimento e a manutenção e até mesmo a modificação daquela microbiota para uma microbiota saudável ou não. Então, eu vou conversar essa live da seguinte forma. A gente vai falar, eu falei o que é a microbiota, a gente vai conversar o que é a microbiota saudável, qual é o benefício, por que a gente diz que a saúde do corpo começa no intestino, né? Porque quando você tem uma microbiota, né, uma microbiota saudável, a primeira coisa é que antes da gente falar até que o intestino ele tem comunicação com praticamente todo o organismo, então vamos entender que é lá no intestino, ele é responsável pela absorção de grande parte dos nutrientes do que a gente ingere, né? Então, da nossa alimentação, independente qual que seja esse tipo de alimentação. Então, por isso, né, a boa escolha alimentar. Além disso, e por conta disso, ele protege também, existe uma barreira nesse intestino que eu vou falar rapidamente, né? Porque o intestino ele está lá com as bactérias que habitam, né? Com a microbiota. E essa microbiota, ela também está diretamente relacionada a uma barreira, ele tem uma barreira intestinal que funciona como um muro que vai ajudar, vai levar o que tem que deixar passar o que é importante para o nosso organismo e não deixar passar o que não é importante. Então, ela tem que estar equilibrada também para poder fazer essa filtragem, né, essa barreira. A microbiota saudável, ela protege, né, o nosso corpo da entrada de patógenos, né, então de substâncias, né, e agentes biológicos que possam nos causar doenças, também toxinas. Ela é responsável, ela estando saudável, ela vai ser responsável pela fabricação, produção de algumas vitaminas do complexo B, por exemplo, vitamina B12, a própria vitamina K, né, que é importante, a vitamina K nos processos de coagulação e também na osteopenia e osteoporose. A vitamina B9, que é o ácido fólico, certo? Manutenção, a própria bactéria, né? Os próprios micro-organismos. Eu falo muito bactéria porque a maioria dos micro-organismos, bactéria, fungo e vírus que estão no intestino, a maioria, o montante maior é de bactérias. Então, a manutenção da integridade intestinal, né? Eles fazem isso também, manter esse muro com uma boa capacidade de filtrar essa barreira. Eles modulam também a resposta inflamatória, então só para se ter uma noção, 70%, entre 70% e 80% das células do sistema imunológico presentes no nosso sistema imunológico, do corpo todo, encontra-se no intestino. Então, para ver como realmente o intestino é importante para o sistema imunológico, né, a integridade. 90% do triptofano, que é um aminoácido, que é fundamental na formação, né, da serotonina, 90% do triptofano, ele é sintetizado no intestino, quando a nossa microbiota está saudável, né? Esse aminoácido, como eu falei, é essencial para o cérebro e juntamente com a vitamina B6 ele vai agir na produção de serotonina. O intestino também, né, ele é capaz de extrair, o intestino saudável, de extrair do alimento, né, que a gente ingere, às vezes o que a gente não consegue digerir. Por exemplo, é importante a fibra, né, as fibras insolúveis, por exemplo, que também são chamadas de prebiótico, a gente vai ver, a gente não consegue fazer a digestão, né, o organismo humano, mas o intestino íntegro, ele consegue extrair alguns nutrientes dessas fibras, que vão gerar energia para o nosso corpo.
Então, vamos falar agora desses eixos, certo? Então, intestino, você vai ter eixo, intestino, pele, intestino, cérebro, intestino, coração, intestino, pulmão, intestino, sistema circulatório, intestino, sistema imune, intestino, aparelho, né, gástrico, de uma maneira geral, intestino, sistema neuroendócrino, porque alguns hormônios, eles para a sua síntese, é importante que a microbiota intestinal esteja saudável. Então, dentro todos esses aparelhos que a gente falou aí, desses eixos, né, alguns são mais conhecidos. Quando a gente fala assim, eixo, intestino-pele, intestino-cérebro, é muito comum dizer, o intestino é o segundo cérebro, e é mesmo. Então, eles agem, é tão importante isso, que o intestino ele é capaz de alterar funções cerebrais, até mesmo como o comportamento. Então, por isso que às vezes acontece, né, a irritabilidade, em algumas situações, a agressividade, a própria distimia, que é a labilidade emocional, né, momentos de tristeza e momentos de alegria, às vezes não tão equilibrados. Então, quando é que a gente diz que o nosso sistema intestinal está saudável? A gente denomina isso de eubiose, que antigamente era chamada de normobiose, né? Que é quando a composição dessa microbiota está estável, equilibrada, consequentemente, o indivíduo é um indivíduo saudável, do ponto de vista intestinal, e que, na maioria das vezes, também é saudável de uma maneira geral, né? Mas acontece que, infelizmente, a grande maioria das pessoas encontra-se em disbiose, que é exatamente esse desequilíbrio intestinal dessa microbiota. E o que é que acontece na disbiose? Você vai ter mais bactérias patogênicas. As bactérias patogênicas vão estar em maior quantidade do que as bactérias boas. E isso a gente tem que... Não, isso existe. O que é que está gerando esse desequilíbrio? Várias situações, que aí eu vou mostrar aqui para a gente rapidamente. E quando a gente pode dizer que a pessoa... Como é que eu sei que eu estou com disbiose? Então, a constipação, principalmente a constipação crônica, né? Diferente da constipação, você viaja, vai para um local, mudou uma alimentação, alguma coisa, você tem aquilo, mas quando aquilo é uma rotina, uma constipação que faz parte da sua vida, isso não é normal. Uma diarreia, então, episódios de constipação, diarreia, distensão abdominal, flatulências, então, os gases, aquela dor abdominal, e também muitos arrotos, que são as chamadas eructações. Os arrotos, pessoas que têm aquele arroto, né, às vezes não tem nem necessariamente o odor, mas ele tem, é alto, né, ele é aquele arroto bem alto, além da própria halitose, né, que é o mau hálito. Então, mas esses são os principais sintomas de que o indivíduo está em disbiose. Ele já pode ter outras doenças relacionadas, mas não ter percebido que uma das causas, de repente, dessa doença, dessa consequente doença, tem como base a disbiose. Então, como eu falei, né, existe essa barreira intestinal que é formada por essas células do intestino e que vão evitar que seja passado, né, o que não deve. Isso aí. Então, o que é que poderia geralmente gerar uma disbiose e exatamente quebrar essa barreira, tornando essa barreira intestinal permeável? O consumo de alimentos processados, embutidos, industrializados, né? Assim, em grande quantidade. A gente fala sempre, tudo que se fala de substâncias ou de alimentação, é quando aquilo é uma rotina, né? Faz parte da sua vida todo dia. Então, é lógico, eventualmente, não tem problema. Isso aí, se você tem um organismo normal, é um dia ou não, às vezes um final de semana que você vai utilizar algo diferente da rotina, isso não vai fazer com que o seu intestino fique em disbiose, certo? Porque você vai ter bactérias boas suficientes para combater esse elemento nocivo que você colocou no seu corpo sem, assim, eventualmente. Então, esse tipo de alimento, né, gordura muito saturada, sal, adoçante, é uma coisa que pode gerar, né, disbiose, o açúcar também. Então, tudo isso altera de forma significativa esses micro-organismos e, consequentemente, a microbiota e, consequentemente, esse muro, essa barreira não resiste. E aí ela vai ficar mais vulnerável e vai passar o que não deve. O número de bactérias boas, né, também
tem essa redução quando o indivíduo tem o hábito, né? O cigarro, o uso de laxantes, o excesso, né, irracional do uso de antibióticos, corticoides, alguns anti-inflamatórios, antiácidos. Então, tudo isso pode gerar essa desbiose. E essa desbiose, vocês, como eu falei, ela vai imediatamente mudar aí, gerar uma deficiência de vitaminas, porque ela vai impedir a formação de vitaminas e também a absorção de nutrientes do alimento, e que pode dificultar, né, o emagrecimento, pode gerar o risco de doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, o risco de doenças como depressão, Alzheimer, Parkinson. Então, tudo ligado ao intestino, certo? Então, tudo ligado a isso que a gente está falando, né, da saúde intestinal. Então, portanto, cuidar do intestino, né, mantê-lo equilibrado, você está cuidando da sua saúde integralmente. E só depende da gente, hein, pessoal? Então, muitas pessoas, às vezes, não conhecem a importância, né, não sabem a importância do intestino e, às vezes, não mantém, né, um hábito como deveria, às vezes nem sabe que o hábito, o estilo de vida saudável pode ajudar. E o estilo de vida saudável é aquele que a gente já sabe, que todo mundo... Então, boas escolhas alimentares, o sono reparador, exercício físico. Então, isso já é uma forma de fazer uma modulação intestinal positiva. 20%, né, da população sofre com problemas intestinais. 90% simplesmente não procuram orientação médica, às vezes, né, se automedicam ou apenas ignoram o problema. Isso só vai aumentando uma doença que está se instalando, de repente se transforma numa doença inflamatória intestinal crônica, uma diverticulite, uma síndrome do intestino irritável, uma doença de Crohn, dentre outras. A síndrome da má absorção. Então, o estilo de vida é benéfico, sim. As boas escolhas são benéficas, sim. O consumo de fibras, sim, que são os prebióticos. O consumo de água, sim. E, em algumas situações, e hoje em dia a gente vê que realmente a maioria precisa da probiótico terapia. Então, vamos a ela. Probiótico terapia, né? O que é? É uma terapia pelo nome, né? Terapia com probióticos. Então, a Formule, ela foi, né, pioneira, né, em iniciar o desenvolvimento e as formulações de probióticos em Natal. Normalmente eu faço orientações farmacêuticas, né, e nessas orientações, às vezes o paciente vem com outras queixas, que às vezes pensa que não tem, né, às vezes nem se lembra que tem intestino, mas termina, né, que a queixa, uma ou outra, na maioria das vezes, está relacionada ao intestino, desconfortos intestinais que existem, leves e moderados, e que a pessoa nem imagina que isso não era para ele sentir, ele não deve estar com desconforto, ninguém tem que ficar tendo desconforto, né? Então, ninguém tem que sentir dor, ninguém tem que sentir empachado, ou ficar constipado, ou com diarreia, ou irritado, enxaquecado, com enxaqueca. Então, nós precisamos ter uma qualidade de vida. Então, às vezes, a pessoa pensa, né, que isso não, mas isso não tem problema. E não é. Tem problema sim, e pode ser agravado sim, se não for cuidado. Então, por isso que eu digo sempre, né, que a saúde do corpo começa no intestino, e às vezes é necessária a introdução de probióticos. Mas o que vem a ser o probiótico e por que eu estou generalizando probiótico? Na realidade, não são bem os probióticos, nem sempre, né, é o probiótico. São os bióticos. Então, as formulações personalizadas precisam acontecer sim, mas só para falar assim, da palavra probiótico, que são probióticos, né? São organismos, são micro-organismos, são bactérias, certo? Micro-organismo, né? Bactéria é um tipo de micro-organismo, são micro-organismos vivos. A legislação brasileira define como micro-organismo vivo, que vai gerar um efeito positivo, ou seja, que vai gerar um benefício para a saúde do hospedeiro. Quem é o hospedeiro? Pode ser a gente, humano, pode ser um animal também. Então, os animais, hoje em dia, tanto animais de pequeno porte como animais de grande porte, beneficiam-se sim, principalmente os pets, né, os animais os pequenos porte, de pequeno porte, com
com os probióticos, né? Ou seja, com a probiótico terapia. Porque a probiótico terapia, gente, envolve probióticos e o que gera, o que são relacionados com eles. Então, por isso que eu vou falar assim de bióticos. Então, o que vem a ser os bióticos? Os bióticos são nutracêuticos, né, que vão afetar, porque eu vou chamar de bióticos, porque existem alguns que eu vou dizer agora. A gente fez a definição do probiótico, que é o que primeiro se pensa, se foi desenvolvido isso aí, realmente a história do probiótico é uma história bem bacana, bem interessante, mas existem os derivados, que são mais atuais, mas a gente costuma generalizar com bióticos. Então, eles vão afetar de forma positiva, né, a saúde do hospedeiro, a microbiota, e eles dividem-se em quê? Probióticos, pré-bióticos, simbióticos, parabióticos, pós-bióticos, psicobióticos, flavobióticos e skimbióticos. Então, existem denominações e subdenominações também. Os mais conhecidos, o que a gente utiliza mais no dia a dia, certo? São os probióticos, certo? O simbiótico, que é muito utilizado. O pré-biótico a gente utiliza muitas vezes sem nem perceber. E em algumas situações a gente utiliza também os flavobióticos, certo? E o que é cada um? Então eu vou falar aqui rapidamente. Então, probiótico, como a gente falou, são essas bactérias vivas e que vão gerar um benefício para o hospedeiro. Ok. Isso aí em vários pontos. Os probióticos, ele de uma maneira geral, eu vou falar daqui a alguns minutinhos sobre eles, só a forma de utilizar, então tempo, assim, características específicas de como utilizar e de nome deles, e de relacionado a algumas patologias. Pré-biótico é o quê? São as fibras, né? Fibras solúveis e insolúveis. Então, exemplos de fibras solúveis. As fibras solúveis, normalmente, a gente precisa fazer uso através de uma suplementação. Inulina, polidextrose, goma cássia, goma guar, então Fibergan. Então, existem, são substâncias, né, que você dissolve e você faz a ingestão. As fibras insolúveis, muitas vezes oriundas do alimento. Então, legumes, frutas, a aveia. Então aí isso são fontes de fibras insolúveis, com aquilo que eu falei que o organismo não digere, mas que uma barreira intestinal íntegra, ela consegue extrair o conteúdo nutricional e fundamental que tem nessa fibra insolúvel. Então, essas fibras, seja ela insolúvel ou solúvel, e muitas vezes a gente associa as duas coisas, porque tem pessoas que não conseguem ingerir a fibra insolúvel, elas são consideradas, o pré-biótico é o alimento do pró, isso é bem conhecido. Então, o pré é o alimento do probiótico, e sim, que ajuda a fermentação das bactérias e, consequentemente, a liberação de substâncias anti-inflamatórias, de substâncias que são positivas, né, que vão agir positivamente no nosso corpo, principalmente na nossa imunidade. Então, é importante sempre reforçar que o probiótico, na hora que ele é fermentado, né, pelo pré-biótico, ele vai liberar substâncias como substâncias chamadas de butirato, derivados de butirato, e que são essas substâncias que vão diminuir as citocinas inflamatórias, que vão gerar substâncias também, diminui as inflamatórias, diminui as pró-inflamatórias, porque ele exatamente tem uma ação anti-inflamatória, diminui o estresse oxidativo, então tem uma série de benefícios. O probiótico, ele precisa do pré-biótico. Muitas vezes a formulação do pró, ela já vai associada, a gente associa com o pré-biótico, dependendo do hábito alimentar do paciente. E aí a gente chama o quê? O pró com o pré na formulação chama de simbiótico, certo? Então, simbiótico, sempre que eu ouvir simbiótico, é o probiótico associado com o pré-biótico. Mas, às vezes, só a formulação probiótica, né, com probiótico, a pessoa às vezes tem uma ingestão de fibra satisfatória, mesmo sendo só as insolúveis, e às vezes ele consegue até na alimentação utilizar um pouco da solúvel, não há necessidade de fazer a formulação simbiótica, ele já vai utilizar, ele já consome o pré-biótico naturalmente.
Mas existem também pré-bióticos derivados de plantas. Então, o que a gente chama, eles são chamados de pré-bióticos, eles são considerados pré-bióticos, na realidade, eles vão fazer a modulação intestinal, mas não são fibras. Então, eles não são denominados de pré-bióticos, são denominados de flavobióticos, certo? Então, os flavobióticos, eles têm essa denominação que não é muito comum, né, de escutar o nome flavobiótico, mas são fitoativos, que são ativos oriundos de plantas. Então, são compostos fenólicos e compostos e polifenóis que vão ajudar a modular essa microbiota, contribuem para funcionam como um alimento também da bactéria, contribuem para o crescimento de bactérias boas, né? E eles concentram, além de concentrar essas bactérias, né, eles fazem com que gere exatamente essa simbiose e eles ajudam muito eles estimulam a expressão, né, esses flavobióticos, a expressão de genes e de proteínas relacionadas à redução da inflamação. Então, por isso que esse fascinante nome, né, mundo aí dos flavobióticos, eles são relativamente novos, assim, apesar de não serem novos, mas é interessante o uso deles. Eles funcionam, às vezes, até mesmo, tem tantos benefícios como os pós-bióticos que a gente vai falar. E a maior parte desses flavobióticos, eles têm a capacidade, né, o foco é esse, reduzir a inflamação intestinal. Então, além deles prevenirem a inflamação, eles também agem reduzindo a inflamação intestinal. E que nomes quem são eles? Alguns ativos de origem vegetal, por exemplo, que está muito na forma, a maioria das vezes, de frutinhas, como, por exemplo, os belres. Então, ele tem esses flavonoides. Algumas tinturas, a gente utiliza muito tinturas vegetais para fazer a modulação intestinal. Às vezes até não utiliza o probiótico, que é o próprio flavobiótico já ajuda, já vai resolver. Então, a tintura aí de alecrim, uma tintura do funcho, a tintura de guaçatonga. Então, existe a tintura também, a melissa, a erva doce. Então, existem aquelas tinturas bem específicas que geralmente nós fazemos as combinações, as associações, e aí chega aquela tintura vegetal para desbiose, né? Que é exatamente esse supercrescimento bacteriano, que às vezes diz até CIBID, o nome, a sigla. Então, nós falamos de probiótico, pré-biótico, flavobiótico, e o que vem a ser simbiótico, né? E o que vem a ser, então, o parabiótico. Então, parabiótico é um nome um pouco estranho, assim, um nome diferente, também conhecido até como probióticos fantasmas. O parabiótico são na realidade, os probióticos mortos. Então, eles são submetidos a elevadas temperaturas e são inativados, completamente inativados, porque eles morreram. Só que eles estão fragmentados e eles liberam, na membrana que reveste essas bactérias mortas, estão as chamadas MAMPs. Por isso que muitas vezes a gente confunde o nome de parabiótico com MAMPs ou biomAMPs, porque os MAMPs significa padrão molecular associado ao micro-organismo, que ele está na membrana da bactéria boa, né? Dessas bactérias que a gente está introduzindo. Então, mas só que quando elas são mortas, esses MAMPs continuam ativos. Estão liberando substâncias e dando, né, a contribuição. Quando é que a gente usa e por que a gente usa os MAMPs, né, esses paraprobióticos? Eles, como as bactérias estão totalmente mortas, então o que está agindo é só a membrana, eles reduzem a inflamação, eles agem muito em pacientes graves. A ação dele é mais naqueles pacientes que são imunodeprimidos, pacientes que têm alguma doença, o paciente que está com neoplasia, né? O paciente com câncer, certo? Um paciente com artrite crônica, um paciente com colite. São indivíduos com condições mais graves, doenças inflamatórias mais graves, que você precisa utilizar uma concentração maior vamos chamar assim, daquela bactéria boa, só que essa bactéria boa, ela precisa estar morta, inativada completamente, mas ela precisa ter elementos que tenham ação terapêutica. Por quê? Porque se a gente utilizar
o probiótico tradicional, que são as bactérias vivas, numa concentração tão elevada, pode acontecer, é muito difícil, é raro as complicações com probióticos, eles são muito seguros. A translocação bacteriana, né, que é uma infecção, mas isso é muito raro. Então, por isso que a gente prefere utilizar, por exemplo, em recém-nascido, em idoso com uma doença crônica, e no paciente com HIV, ou pacientes com câncer mesmo, alguma doença mais debilitante, os MAMPs, ou seja, os parabióticos, ou seja, os probióticos fantasmas. E agora temos aí o pós-biótico. Então, o pós-biótico, ele já é o quê? Né? Então, o pós-biótico, ele já é exatamente, ele já seria uma evolução do probiótico. O pós-biótico não são mais bactérias. Não tem mais nada ali de bactéria. O pós-biótico, ele é exatamente, ele é apenas as substâncias que chama de o futuro da saúde intestinal, são os pós-bióticos, que eles são chamados de new biome ou corebiome, que é exatamente, eles são, o que é o pós-biótico? São substâncias benéficas que são produzidas pelos probióticos, só que ela já está pronta. As substâncias já estão prontas, você na hora que está ingerindo um pós-biótico, você não está mais ingerindo a bactéria. Você já está fazendo a ingestão de uma substância chamada de tributirina, que são 3 moléculas do butirato, que é a grande substância que o probiótico gera, que age, né, nessa metabolização, melhora o sistema imunológico, toda essa parte da saúde mental, diminui a inflamação, tudo relacionado, inclusive ajuda na perda de peso, mas seria necessário utilizar, então todo mundo não usar mais probiótico, só usar o pós-biótico, não tem necessidade, gente. Então, às vezes, quando é que seria utilizado? Então, numa situação mais intensa. Então, um paciente que precisa realmente, às vezes, ter uma resposta mais rápida, um curto período de tratamento, é um paciente que está com bastante comorbidade, um paciente de síndrome metabólica, um paciente já obeso, né, já passou do sobrepeso, um paciente que às vezes teve alguma sensibilidade com o probiótico. Então, tem indivíduos, os probióticos, tem pessoas que quando começam a utilizar probiótico, às vezes fala muito, Luciana, eu comecei a estou sentindo empachada, estou com gases, estou com diarreia, está constipado. Às vezes pode acontecer, você está dando um choque no seu intestino, é uma mudança completa, você está modificando a flora intestinal, né, a microbiota. E essa modificação, por mais que você esteja levando essa modificação para o positivo, mas às vezes você pode ter uma reação que é momentânea. Dando continuidade à terapia, isso vai passar, ok? Mas tem situações em que a pessoa não consegue, ou já utilizou, até porque existem várias cepas probióticas e a gente pode fazer as modulações. Mas o pós-biótico é isso, é o grande diferencial, que é exatamente as moléculas de butirato, né, já prontas na forma de tributirina para ser utilizada pelo nosso intestino. Então, explicados aí os bióticos, né, todas essas evidências, vamos só finalizar aqui com a última explicação do biótico, chamado de esquimbiótico, que aí, apesar do nome, né, esquimbiótico, quer dizer, pelo nome esquimbiótico, ele na realidade não é de uso oral. Até agora, tudo que a gente falou são formulações para uso oral, né, são os ativos, mas os esquimbióticos, eles são o quê? Os esquimbióticos, eles são substâncias derivadas, são probióticos também, mas que têm ação, o foco dele é a aplicação local. Então, a gente utiliza o esquimbiótico, eles são substâncias que são capazes, né, de afetar de forma positiva, eles vão modular a microbiota cutânea, a microbiota da pele. Então, normalmente, eles agem diminuindo a contaminação, diminuindo a inflamação, sobre a produção de sebo, por exemplo. Então, o esquimbiótico tem uma resposta muito boa na pele, em peles sensíveis, ou seja, peles que estão sensibilizadas, rosácea, peles que têm rosácea, muito avermelhada, dermatite atópica, pacientes com acne. Então, tem uma resposta muito boa nesse tipo de paciente. São cremes, são sérums, géis que utilizam o esquimbiótico. Você aplica, né, no seu rosto, na sua pele. Em algumas situações, a gente utiliza também na seborreia de couro cabeludo. Então, tanto na seborreia facial como de couro cabeludo. E terminou que eu falando aqui do pós-biótico, me empolguei e faltou uma substância, mas na realidade são probióticos.
das características são os psicobióticos, né? Então, os psicobióticos são probióticos que têm uma ação mais específica no sistema nervoso central, com ação ansiolítica, né? Para diminuir a ansiedade, com ação depressiva, atua no comportamento, melhora a questão da cognição, pacientes com, né, auxilia na redução de sintomas da TPM, melhora a qualidade do sono, então gera uma sensação de bem-estar, regulação de humor. Então, que psicobiótico? Então, existem alguns probióticos que têm uma ação voltada mais para nessa questão da saúde mental, que são eles, né? O Lactobacillus helveticus é um que é bastante utilizado, o Bifidobacterium infantis, o Brevis, o Lactobacillus lactis, o Streptococcus thermophilus. Então, vários itens, né? Assim, várias cepas podem ser utilizadas como psicobióticos com foco na saúde mental. Então, eu vou também explicar com relação a isso. Mas eu quero reforçar aqui uma informação. Então, vamos falar agora um pouquinho, né? A gente mostrou, né, todos esses eixos, né, que eu falei aí do cérebro, pele, isso tudo. Eu vou falar de cepas, algumas cepas, só para ter a curiosidade, mas eu vou focar aqui numa informação assim, que a gente tá falando dos probióticos, assim, dessa combinação de cepas, tinturas, e como é que seria uma formulação, né, com probiótico. Então, normalmente, quando a gente faz, né, a primeira coisa assim que pergunta, né, como eu estou falando, o probiótico é seguro? Então, os probióticos são seguros de probiótico, o uso do probiótico é seguro sim, na maioria das populações, de uma maneira geral, o consumo é considerado seguro, com complicações raríssimas, certo? Outra coisa, o probiótico, hoje em dia, né, não há necessidade de você conservar o seu probiótico, então, na formula, em geladeira. Na formula, os nossos probióticos todos são liofilizados. Então, a liofilização é um processo, né, de secagem, onde a água, né, daquela cepa, daquela bactéria, é totalmente, ele passa do estado que passa de água para o estado só, ele passa já do sólido para o vapor, sem passar pelo líquido. Então, diminui realmente a água dentro do pozinho, vamos chamar assim. Então, isso garante a conservação. Além disso, é importante apenas o quê? O probiótico você recebe, não precisa conservar em geladeira, ok? Porque eles são liofilizados. Mas é importante não deixar exposto ao sol, nem à luz, nem ao calor e à umidade, ok? Mas ele pode ser conservado fora da geladeira, ele deve ser conservado. Essa cepa liofilizada não tem necessidade. Até não é recomendado que se conserve. Outra informação, com relação ao desenvolvimento, né, assim, do suplemento probiótico. Então, o ideal, quando a gente vai fazer a formulação do probiótico, é associar as cepas. Então, existem os probióticos, existem lactobacilos, né, bifidobactério, streptococcus. Esses são os principais gêneros. Então, aí existem as espécies, as subespécies. Então, hoje em dia, a disponibilidade para manipulação de cepas probióticas é muito grande. Então, são em torno, mais ou menos, de umas 25 a 30 cepas disponíveis para manipulação. Então, só de lactobacilos, eu vou citar aqui, tem uma Rhamnosus, helvéticos, né, bulgáricos, casei, plantaro, curvatus, gazere, reutere, o bifidobactério longo, o bifidobactério lactis. Então, os lactococos entram. Então, você tem aí os cocos, os bacilos, os streptococcus thermophilus, streptococcus faécio. Existem outras substâncias que também são, apesar de serem leveduras, são consideradas probióticos, como o Saccharomyces boulardii, que é muito utilizado em pacientes com diarreia, o Clausipro também, que é o Bacillus clausii. Então, isso são algumas denominações, né, de probióticos. Na hora que a gente vai fazer uma formulação, é importante ter pelo menos 3 cepas, né? 3 cepas e 3 gêneros. O mínimo do mínimo seria você ter lactobacilo e bifidobactério, mas é interessante ter lactobacilo, bifidobactério e streptococcus. Escolhendo sempre cepas assim que trabalham de forma sinérgica, né? Então isso é importante.
e principalmente cepas que tenham maior atividade para colonizar a mucosa, independente da doença que o paciente tenha. Que cepas são essas? Então, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidófilos, que é o grande queridinho, assim, ele está presente na maioria das formulações probióticas, ele é foi um dos primeiros probióticos, assim, estudados, ele e o Bulgaricus, né, que tem esse nome originado na Bulgária, o Gazeri, o Casei, e é importante mostrar que esses suplementos, eles tendem, o ideal sim é você fazer essa combinação, porque eles são mais eficazes combinados do que isolados. Então, existem realmente no mercado, às vezes até a pessoa pergunta, qual a diferença do manipulado para o probiótico industrializado? O probiótico, assim, a cepa probiótica, na maioria das vezes é a mesma. Mas qual é a grande diferença? É a possibilidade dessas múltiplas cepas na manipulação, a possibilidade de você fazer a sinergia, combinar as cepas de acordo com a necessidade, a individualidade daquele paciente. Diferente, né, do industrializado, que às vezes tá ali, assim, é geral, às vezes está isolado. Mesmo, então, essa combinação é muito mais eficaz do que uma cepa só com uma concentração elevada, que não é interessante concentrações tão elevadas, certo, pessoal? Nem precisa ser uma suplementação probiótica com dosagens elevadas demais, nem precisa ser uma suplementação probiótica com muitas cepas, que antigamente se faziam 16, 12, então além disso, além de ficar uma formulação extremamente cara, não tem nenhuma evidência de que isso é melhor do que uma que fosse uma formulação mais simples, desde que ela seja direcionada com as cepas específicas naquela concentração. A unidade da Lactobacillus acidófilos, um exemplo, a unidade que vocês veem às vezes, UFC, né, unidade formadora de colônia, que é exatamente a formação das colônias de bactéria que ela vai fazer aquilo ali. As cepas, todas as cepas que a farmácia recebe, a gente tem que fazer o cálculo, porque cada uma vem com especificidade. Cápsula. Existe, eu vou usar o probiótico em quê? Eu posso usar em cápsula, em sachê, em jujuba? Pode, mas aí existem aquelas variações. Em cápsula, normalmente nós utilizamos as cápsulas gastroresistentes, certo? Ou a cápsula vegetal, que tem a mesma proposta de liberar o probiótico apenas lá no intestino delgado, onde ele vai começar a agir. Por quê? Porque o probiótico, ele é sensível ao suco gástrico. Por isso que a gente chama cápsula gastroresistente, mas atualmente chamada de cápsula ácido resistente, que é exatamente, vai evitar que o probiótico, por isso que muitas vezes não é interessante abrir a cápsula, mas existem algumas situações que, quando é necessário que se abra uma cápsula, que a gente vá utilizar isso num bombom, ou numa jujuba, ou numa formulação líquida, ou numa calda, por exemplo, então a gente tem que utilizar, além da cepa do probiótico que está liofilizado, né, que já tem essa proteção do calor, ela também é envolvida em excipientes que a farmácia, né, então que a Formule desenvolveu, que são excipientes que ajudam nessa proteção contra o ácido clorídrico, que é o ácido do estômago, né? Então, isso aí a gente tem essa condição de fazer. Além disso, uma outra pergunta, né, o horário. Qual é o melhor horário para tomar probiótico? Então, normalmente... Oi, Eliette, boa noite, tudo bom? Oi, Érica, tudo jóia? Bruna, que maravilha você aqui. Vamos lá para o horário de tomar os probióticos. Então, normalmente a gente fala, vamos tomar probiótico ao deitar. Termina sendo mais prático, tudo bem, não tem problema. Mas o ideal sempre é o quê? É o probiótico, utilizar o probiótico de uma forma que ele vai ter o mínimo de contato com o suco gástrico, com o ácido. Então, quanto mais você tiver em jejum, né? Então, você às vezes acorda de manhã, você está em jejum, você tomar um probiótico. Se esse probiótico não estiver numa cápsula ácido resistente, ele vai ser inativado pelo suco gástrico, ok? Então, caso a cápsula não seja gastroresistente, o ideal é utilizar e consumir, tomar o probiótico pelo menos ou junto da refeição ou em intervalos de 30 minutos antes ou 30 minutos após o consumo do alimento.
Isso em se tratando, por quê? O ideal, na realidade, é que o probiótico tivesse sem alimento. Mas só que o suco gástrico está lá bastante ativo e vai danificar, quer dizer, vai inativar. Então, você consumindo ele com o alimento, você vai diminuir essa probabilidade, né? O suco gástrico ele vai estar reduzido, você vai diminuir a probabilidade da bactéria, do probiótico ser inativado. Ele pode ser que ele não seja biodisponível totalmente, né? Mas ele não vai ser inativado. Mas, na hora que você tem o seu probiótico em cápsula ácido resistente, cápsula gastro-resistente ou na cápsula vegetal, aí sim, aí você está totalmente, ele vai estar totalmente protegido e você pode utilizar tranquilamente em qualquer horário, de preferência longe do alimento. E aí vem o horário que a gente geralmente orienta, que é ao deitar. Porque ao deitar você já jantou, às vezes mesmo que você vá comer uma fruta, uma coisa, no fim, né, às vezes perto da hora de dormir, não tem problema, certo? Porque o periodismo intestinal está reduzido. Então, no caso da gente estar utilizando o probiótico na forma de uma jujubinha, de um bombom, vai abrir a cápsula, ou principalmente às vezes uma calda, mas principalmente a jujubinha um bombom, então põe aí evita ele totalmente em jejum, né? 30 minutinhos antes ou após o alimento. Com relação a antibiótico, né? Então a gente às vezes pergunta, eu estou usando antibiótico, posso usar probiótico? O probiótico vai inativar o antibiótico vai inativar o probiótico, então às vezes, né, são... Isso aí, Betânia, já indo tomar os seus, né? Pois vá tomar. Daqui a pouco, quando terminar a live, aí você vai. Então, o antibiótico, os antibióticos, né? Os pacientes que estão em uso de antibiótico, podem ficar tranquilos, porque é recomendado, sim, que pacientes que estão em antibiótico terapia tomem probiótico. O probiótico, ele se mostrou, né? Ou seja, se mostrou eficaz tanto na prevenção, né? Quanto durante o tratamento com antibiótico, certo? Então, durante o tratamento com antibiótico. Existe, inclusive, uma formulação probiótica que a gente desenvolveu, que é o probiótico durante a antibiótico terapia. E a outra dúvida também, por quanto tempo utilizar probiótico? Né? Então, uma coisa importante, assim, qual é o horário melhor de utilizar, qual é o tempo de consumo de probiótico? Né? Por quanto tempo eu vou tomar o probiótico? Então, estudos clínicos mostram mesmo que, primeiro, o mínimo de tempo para se ter uma resposta, assim, né, visível de probiótico, o mínimo de tempo seria em torno de 7 dias, de 5 a 7 dias, vamos dizer assim, uma semana. Mas o período médio de consumo, né, em que os efeitos clínicos são melhores e mais observados, foi superior a 6 semanas. Por isso que é importante, como a gente fala, como os probióticos são nutracêuticos, então, nutracêutico de uma maneira geral, pessoal, tudo isso que a gente está falando, nós não estamos falando de ativos que vão ter uma resposta, tumor deu a resposta, certo? Então, isso é muito difícil de acontecer. Em algumas situações, até você tem um probiótico que tem essa resposta, por exemplo, no caso da diarreia, né? O Saccharomyces, Boulardii, Clausiprose, você consegue não frear a diarreia, mas você consegue repor mais rapidamente essa diarreia, numa diarreia por infecção intestinal, ou uma diarreia medicamentosa, ou uma diarreia por alguma outra, por uma virose e tudo, você pode diminuir o tempo da diarreia, com certeza. Mas tratamentos contínuos, tratamento de uso crônico, você precisa pelo menos de 2 a 3 meses com nutracêutico. Às vezes, com 1 mês, com 2, a gente já consegue visualizar e a gente pode modificar alguns ativos das formulações. Estou falando até de uma maneira geral. Mas no caso do probiótico, então, estudos mostram um tempo a partir, né, com um benefício maior após 6 semanas. E é importante sempre não permanecer com a mesma formulação. Então, às vezes, a gente vê pessoas, eu uso não sei quanto tempo aquele mesmo probiótico. Eu gosto. Eu sei, às vezes até, né, a pessoa tem a resposta, está tendo a mesma resposta, mas não é interessante. Porque, assim como
né, alguns produtos ou algumas substâncias, o organismo às vezes habitua com aquilo ali e você precisa dar um novo estímulo para o seu intestino, para a formação de novas bactérias, de mais bactérias boas. Às vezes a gente até permanece a mesma formulação, só muda o quê? A dosagem, né, a unidade formadora de colônia aumenta, ou diminui, ou muda uma cepa, troca uma cepa, de acordo com né, o que se está tendo alguma mudança, de repente, na pessoa, de algum benefício, que para a gente reforçar isso daí, é interessante fazer essa mudança, certo? Vamos chamar assim, esse rodízio. E às vezes a pessoa precisa utilizar o probiótico indefinidamente. Bom, ela não necessariamente, mas que ela pode fazer uso contínuo do probiótico, sim, certo? Então, com variações, sim. E reações adversas, né? Então, os probióticos, como eu falei, né, eles são muito seguros. Reações mais comuns, assim, tipicamente são transitórias, que inclui o que eu falei, alguns desconfortos gástricos, a própria flatulência pode acontecer, a distensão, a diarreia, a cólica, quer dizer, o que você está tratando, ela pode, não é até meio contraditório, mas realmente isso pode acontecer, sim, por esse choque. Então, às vezes uma náusea, mas isso diminui no decorrer da terapia. É claro que se realmente tiver algo, né, algo a gente precisa avaliar para ver qual seria a possibilidade da cepa que esteja, ou se aquela pessoa não tem a condição de utilizar o probiótico, vai ter que utilizar só parabiótico, vai ter que utilizar o flavobiótico, ou já tem que partir para o pós-biótico. Mas, normalmente, então por isso que uma forma de você diminuir, né, amenizar o efeito, às vezes, do probiótico, de alguma reação, é usar antes de dormir. É uma das outras orientações importantes. E eu vou dar aqui umas informações que são dicas bem bacanas, assim, dizendo para vocês verem como o probiótico é importante, né? Então, consumir probiótico reduz interleucinas inflamatórias, diminuindo a propensão para a doença inflamatória. Na própria pandemia, então, a gente viu bastante isso, com comprovação de pacientes que utilizaram durante a Covid a probiótico terapia e por algum motivo precisou se hospitalizar, nenhum foi a óbito, ou em algumas situações não chegou a ter agravamento da Covid, né? Isso principalmente naquele momento, né, do 2020, que foi assim bem aquela primeira cepa. E só isso, com benefícios, tanto no pós-Covid, pós-Covid também. Probióticos, então, porque está tudo ligado à inflamação. Probióticos, usando por 8 semanas, reduzir os marcadores de sobrecarga hepática. Então, você vê aí pacientes com dislipidemia, pacientes com esteatose hepática, são beneficiados com as formulações probióticas específicas. O consumo de probiótico de 3 a 12 semanas melhorou a massa magra e diminuiu o IMC. Então, isso aí voltado aí para o paciente, né, sobrepeso, obesidade. O probiótico, ele é extremamente importante, né, porque ele também age no nível hormonal, que a gente às vezes não pensa, né, que chama de, ele tem uma denominação agora chamada de endobioma, certo? Que aí é exatamente, ele gera esse equilíbrio, né, hormonal. Então, por isso que a gente fala muito na menopausa, existe o suplemento probiótico para a saúde da mulher, ele gera esse equilíbrio das bactérias, ele aumenta esse equilíbrio, ele aumenta a produção de hormônios vegetais, que são os fitoestrógenos, obtidos através da alimentação. Então, ele consegue extrair melhor isso e fazer essa mudança. Isso é um ponto realmente bem importante. Pacientes com câncer, né? Então, o desequilíbrio dessa barreira que eu falei do murinho, né, do muro, pode levar a um estado favorável para a instalação do câncer, sim. Alguns cânceres específicos, como câncer, né, câncer coloretal, mais outros tipos de câncer não relacionados ao trato gastrointestinal. E pacientes que estão em tratamento oncológico, existem aquelas cepas que a gente utiliza, lógico, sempre conversando com o oncologista, né, o médico que está tratando, que eles auxiliam na redução da reação adversa da quimioterapia. Que tipo na reação da radioterapia, por exemplo, as diarreias, as náuseas, vômito, as aftas, a estomatite, né, que são aquelas, as aftas, né, que ficam aquelas feridas, a estomatite na mucosa oral, então muito bochecho com probiótico,
né? Solução para bochecho. Complicação também ajuda em pacientes que vão fazer cirurgia oncológica, né? Menos complicações infecciosas, menor uso de antibiótico, né? Menor tempo de internação. Isso vale para cirurgias como a própria cirurgia plástica. É importante também o consumo antes, durante e após. Os probióticos, a gente está falando muito oral, a gente falou na pele com esquimbiótico, mas o probiótico ele também pode ser utilizado via vaginal, através de óvulos, para quem tem vaginite, candidíase de repetição. Além do probiótico oral para candidíase, usa o em óvulo também. Então, são outras formas, né, de aplicar o probiótico que são bem, às vezes às vezes não terminam não sendo muito conhecida. Pacientes com asma, rinite, alergia respiratória de uma maneira geral, então os benefícios são bem evidentes, aquelas cepas probióticas que têm aquela propriedade anti-inflamatória, e na asma crônica e nas alergias alimentares, né, principalmente o plantaro e o bífido longo, muito utilizado nas alergias alimentares, né, a glúten, o paciente celíaco. Eu vou reforçar aqui uma informação, né, do psicobiótico, porque a gente fala muito do intestino-cérebro e realmente é o segundo cérebro mesmo. E como o intestino equilibrado ajuda a pessoa que tem propensão ou que está no processo de depressão e ansiedade. O consumo de algumas cepas específicas de psicobióticos por 4 semanas ajudou a reduzir significativamente a depressão, melhorando também o humor e reduzindo a agressividade. O intestino, né, a gente sabe que ele tem aí, só para vocês terem uma noção, por que chama segundo cérebro, né? Porque todo este eixo, intestino-cérebro, intestino-pulmão, intestino-pele, é porque é um eixo bidirecional, né? Se o intestino está equilibrado, beleza, saúde mental, né? Você está em equilíbrio. Se você está estressado, você também vai repercutir no intestino. Então, 500 milhões de neurônios estão no intestino. 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, intestino equilibrado, serotonina, ok. Uma parte dessa serotonina, né, vai gerar bem-estar, e a outra parte também é super importante da serotonina para a motilidade intestinal, que às vezes a gente nem percebe que a serotonina também é importante para gerar a motilidade, né? O periodismo intestinal, para a gente poder defecar. E essa informação, né, existe esses indivíduos, né, que são, porque é só uma informação, assim, a gente viu que pacientes, por exemplo, que têm síndrome do intestino irritável, que é uma doença inflamatória intestinal, assim, que realmente, assim, é bem sofrida para o paciente. Então, fizeram uma pesquisa, como se fosse uma avaliação, e viram que esses pacientes, que normalmente eles têm depressão, ansiedade, né? E tudo isso, na hora que foi feito a adição do psicobiótico, pelo fato do psicobiótico mudar aí o eixo hipófise, pituitária adrenal, e gerar mais formação, a neurogênese, que é a formação de mais neurônios, certo? E principalmente de uma substância chamada de neurotrofina, que foi fundamental para diminuir os sintomas intestinais desses pacientes com a síndrome do intestino irritável e, consequentemente, esses pacientes tiveram uma resposta ao estresse menor. Além disso, os psicobióticos, eles ajudam também a melhorar a eficácia de antidepressivos. Interessante isso. Então, a importância, né, o paciente que tem tratamento, né, que tem a depressão, usa antidepressivo, então, às vezes, o próprio psicobiótico também vai ajudar nisso. Principalmente, que probiótico, que psicobiótico? O bifidobactério infantis, certo? Então, ele está muito ligado a essa capacidade de atenuar comportamentos depressivos e ansiosos. Autismo, então, eu estou reforçando aqui que a modulação intestinal no transtorno espectro do autista, é muito importante, porque o autismo, ele já tem, né, esse desconforto gastrointestinal, ele já apresenta isso, então, consequentemente, isso aí já gera uma má qualidade de vida no dia a dia desses pacientes. E, então, essas melhoras no sintoma neurológico
melhora, você melhorando essa parte intestinal desse autista, desse indivíduo, você vai também melhorar os transtornos neurológicos dele. Vamos lá. Formulações probióticas. Então, a gente tem aí várias formulações para gerenciamento de peso, termogênese, alergias alimentares, constipação, diarreia, distensão abdominal, depressão, a parte de oncologia, cirurgia plástica, dislipidemia. É importantíssimo o probiótico para a gestante, durante a gestação. Na lactação, então, pessoas até que estão ainda nas tentantes, ainda vão engravidar, já seria interessante essa modulação da microbiota intestinal, principalmente porque ao nascermos, até no canal, tem o bebê, né, ele adquire a flora intestinal, a microbiota da mãe. Depois é que ele vai desenvolvendo a dele, a própria dele. Então, a mãe, né, amamentando, a lactante, importantíssimo. Então, existem os probióticos para o primeiro trimestre da gestação, para o segundo trimestre, né, para o final, então é importante. Recém-nascido, por exemplo, recém-nascido imaturo, prematuro, então é ideal para ele utilizar o quê? O recém-nascido, o pós-biótico, o parabiótico, certo? Porque já viu até o próprio probiótico, já tem um estudo mostrando determinadas cepas, pacientes que tiveram, né, o bebezinho, o recém-nascido com a doença inflamatória, com a retocolite, assim, tendo a resposta positiva com o probiótico. Lógico que são com as dosagens específicas para aquela criança. Idoso, né, que tem, às vezes, constipação, a halitose, a dificuldade de absorção de cálcio. Então, isso tudo, a hipocloridria, os probióticos são excelentes. E existem os blends de probióticos intestinais para aquela doença intestinal mais severa, diverticulite, intestino irritável, Crohn. Então, é o Neuropsiquel, o IBSQL, o Intense Booster, o Microbiomex, o Corebiome, que é o pós-biótico. Bom, então, assim, seriam essas o que eu queria passar aí para todos. São essas informações, né? Essas informações mostrando aí que, como eu disse, que o probiótico é um mundo. Assim, a gente vai fazer uma outra live onde seria focada nas formulações, com outros ativos, mas uma dica, assim, a gente falou, né, de probiótico, pré-biótico, pós-biótico, parabiótico, flavobiótico, psicobiótico, mas é sempre importante reforçar que, às vezes, os próprios vegetais da alimentação conseguem modular o intestino, tá? Mas então, todo mundo devia utilizar probiótico? Deveria, sim. Mas eu defeco todos os dias. Lógico, tudo bem, se você defeca todo dia, se suas fezes, né? A gente tem, às vezes a pessoa tem aquela sensação de plenitude, que esvaziou completamente, que está totalmente, né? Já liberou, as suas fezes têm aquela consistência normal, aquele formato mais banana, a cor, né? Também é satisfatória, mas pelo dia a dia, né, a rotina mais estressante, lógico deveria, mas se você consegue modular com a alimentação, tudo bem, você se sente bem, tá tudo bem. Porque às vezes as pessoas têm uma alimentação às vezes mais irregular, então um modo de vida mais agitado, e tem essa dificuldade, né, dessa manutenção da saúde intestinal. Então o probiótico é uma forma realmente externa que você só vai obter com a suplementação. Luciana, e o iogurte, o leite fermentado, tem probiótico, essa coisa? Botou o probiótico dentro do alimento. Gente, tem probiótico, ok, mas eu não sei qual é a quantidade que tem lá, eu não sei qual é a cepa que está lá, ou às vezes é um bulgáricos, que é muito do iogurte, mas será que ele está ativo ali? Porque fica ali guardado, né? A gente não sabe, e às vezes ali tem, além do probiótico tem, que eu não sei se ele está ativo, tem o açúcar, tem outras coisas nessas bebidas, então ter cuidado também com relação a isso. Então, coma vegetais, né? Reduz o açúcar, consumo de carne vermelha, às vezes, um sono mais tranquilo, faça atividade, tenha cuidado com essa atividade física, tenha cuidado, às vezes, para não usar de forma indiscriminada, né? Toda hora, antibiótico. O intestino equilibrado reduz a inflamação. Você sabe que a modulação da microbiota, você consegue fazer isso com uma dieta boa, com boas escolhas, vegetais, importantes também. Assim, se você às vezes quer fazer pulsos de probiótico, faz 3 meses, dá uma paradinha, depois volta, também é uma opção.
E o fato é que os probióticos são importantes para a nossa saúde, sim, mas eles precisam ser adaptados de forma individual. Você tem isso, né? Realmente a gente consegue fazer essa orientação farmacêutica, essa individualização com a probiótico-terapia. E é como eu digo sempre, né? A saúde do corpo, né? Assim, para você, uma frase importante, né? Para você tratar o intestino, quer dizer, o intestino na realidade ele é a causa das doenças e a solução, né? Então, tratá-lo adequadamente sempre trará benefícios para o nosso corpo. Por isso que eu sempre digo, a saúde do nosso corpo começa no intestino. Formule saúde intestinal com a gente, ok? Então, a gente não pode, né, assim, ignorar essa importância do intestino, e também nem pode ignorar a importância, também não pode ignorar quando você não cuida bem dele, as consequências. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo hoje. E obrigada, Geórgia, grande nutricionista. Depois a gente vai fazer uma live, hein, Geórgia? Luciano, oi, Lu, que bom que você tá aí. Que joia, somos o que absorvemos, exatamente. Valeu, Érica, obrigada. E eu vou deixar uma caixinha também de perguntas. Oi, Elaine, que bom que você tá aqui. Intestino é nosso segundo coração. Isso aí, Geórgia, gostei dessa relação. Beleza. E depois eu deixo aqui uma relação, ou uma caixinha com alguma sugestão para a próxima Pocket Life, ok? Então, obrigada aí, Elizabeth, que prazer. Boa noite aí a todos e até a próxima. Obrigada. Valeu. Vamos sim. Tchau. Valeu, Leide. Beijo.